Queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Quantos já abriram? E assim diz a palavra: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse texto é um texto simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Ele faz uma comparação entre o primeiro homem, Adão, e Jesus Cristo. Por que será que Paulo faz uma comparação entre Adão e Jesus? E chama Jesus de segundo Adão? Por uma razão muito simples. Adão é o primeiro homem de uma raça, de toda a raça humana. É o pai de nós todos. E Jesus Cristo é o primeiro homem de uma nova raça, de todos aqueles que nascem de novo. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: você é filho de Adão, mas é descendente de Jesus. Diz assim: Adão foi feito alma vivente. E diz, ele comunica a vida, assim como também a morte. Mas diz, Jesus é espírito vivificante. Amém? É interessante, Adão recebeu vida. Por isso ele foi feito alma vivente. Mas Jesus não. Ele não só tem a vida em si mesmo, como ele concede vida. Por isso que ele é espírito vivificante. Diga para a pessoa do teu lado: em Adão você recebeu o pecado, em Jesus a vida eterna. Eu fico imaginando como é que teria sido esta história, este confronto que aconteceu entre Adão e Satanás. Em alguns momentos até parece uma historinha de criança, né? Uma serpente falando, comunicando ao homem algumas coisas. Querido, uma coisa eu sei: o homem vivia numa atmosfera perfeita. Ele tinha tudo o que ele precisava do ponto de vista físico, emocional. Ele tinha o apoio de Deus, a presença de Deus, suprimento para a sua vida física. E a Bíblia diz que ele comia da árvore da vida. E por isso ele era eterno. Mas um dia, um ser poderoso entra no jardim do Éden com o único objetivo: lançar dúvida no coração do homem sobre o caráter de Deus. Não existe nada mais funesto, mais terrível na vida de alguém que tem fé do que ceder, do que acreditar no engano e na mentira de que Deus não é bom. E como diz a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus assim como ela está dita. O homem, no momento em que duvidou da palavra de Deus, ele não tinha pressão psicológica, ele não tinha problemas interiores, ele não tinha nenhuma experiência que o levasse a duvidar. E tampouco ele tinha inclinações, né? A gente sempre brinca, diz que Satanás tentou a Eva porque a mulher ela é mais detalhista. E a partir do momento que ele falou que não podia comer de uma árvore só, ela só conseguiu enxergar aquela árvore na frente. A verdade é que tudo isso, todos os vazios, os buracos que estão na alma do ser humano, vieram como consequência da queda.
O ser humano até então era perfeito, ele não tinha limitações e nem tentações. Cada um é tentado naquilo que tem de fraqueza. Não é o caso de Adão. O problema de Adão foi simplesmente duvidar do caráter e da verdade de Deus. E, portanto, num jardim, ele trouxe o pecado para a humanidade. E todas as consequências de morte que existem no mundo foram por causa de uma escolha errada no jardim do Éden. Mas por que Jesus é chamado então por Paulo de segundo Adão? Porque Jesus também experimentou algo parecido no mesmo jardim. Só que não no Éden, mas no Getsemane. No Getsemane, Jesus também teve que enfrentar a Satanás. No Getsemane, Jesus também teve que entregar a sua vida. Então, eu quero em primeiro lugar, como o próprio texto nos mostra, fazer uma comparação dos dois momentos. Do momento do Éden com o momento no Getsemane. Do primeiro Adão com Jesus Cristo, o segundo Adão. Diga, o primeiro Adão foi criado por Deus, sem semente humana. O segundo Adão foi criado por Deus, também sem semente humana. Amém ou não? Adão não nasceu de ninguém, assim como Jesus não precisou da semente de um homem. Nasceu e foi concebido pelo Espírito Santo. O primeiro Adão foi chamado filho de Deus. O segundo Adão também foi chamado filho de Deus. O primeiro Adão recebeu domínio sobre toda a terra. Ele tinha autoridade sobre os animais, sobre a natureza. Ele nomeou todos os seres vivos. Assim como o segundo Adão recebeu domínio sobre o reino de Satanás. No momento em que Adão pecou, ele entregou o domínio da terra para o diabo. Mas Jesus Cristo, porque venceu no Getsemane, recebeu domínio sobre todo o poder das trevas. É por isso que ele disse antes de enviar os seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, ide por todo mundo fazer discípulos em todas as nações. Diga assim: Jesus tem autoridade sobre os céus e a terra, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus problemas. Diga, Jesus tem autoridade sobre todos os seres vivos. Amém? O primeiro Adão pecou no jardim do Éden. Jesus, o segundo Adão, recebeu os pecados da humanidade no jardim do Getsemane. O primeiro Adão morreu quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O segundo Adão morreu pregado numa árvore, porque a palavra madeiro no original é tronco de árvore. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. No primeiro Adão, a morte passou para todos os homens. Em Cristo, o segundo Adão, a vida passou para todos os homens. Amém? Então, a comparação é pertinente na medida que, da mesma forma que o mundo teve um curso por conta da decisão do nosso pai, Adão, o mundo retomou o curso daquilo que Deus tinha a partir da decisão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? É muito importante você entender isso, porque eu só estou começando a pregar e eu quero hoje mostrar para vocês que lá no jardim do Éden, Jesus Cristo reconquistou para todo aquele que nele crê, para todo aquele que faz a escolha de entregar a sua vida a Ele, tudo aquilo que o diabo tomou de Adão por consciência dele e concessão dele, Jesus reconquistou. Diga para a pessoa do teu lado: hoje você vai ouvir tudo aquilo que Jesus conquistou de volta para você. Agora diga para o seu irmão:
se você crer, se você aceitar, se você confiar, todos esses benefícios estão à sua disposição. Amém? A ideia de Paulo, quando ele faz a comparação, é esta: é mostrar como Jesus Cristo traz de volta para o homem tudo aquilo que o inimigo levou. Lá no Getsemane, houve um momento em que Jesus chama os discípulos, 3 deles, para perto de si. E a Bíblia diz que a sua alma começou a ficar agoniada. E diz que a sua alma ficou agoniada até a morte. E aí ele então chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Olhando para esse texto, eu sempre entendi, não, Jesus procurou a proximidade dos mais próximos, dos amigos mais queridos. Mas a Bíblia diz que eles não suportaram. Porque o peso espiritual era tão tremendo, gente, que eles sucumbiram e dormiram. Sabe por quê? Diga assim, essa guerra, Jesus tinha que lutar sozinho. Talvez você já tenha sentido em algum momento na tua vida que você está enfrentando uma luta que ninguém pode te ajudar. Mas o Senhor te diz hoje que você não está sozinho. Você não está sozinho porque Jesus teve que enfrentar sozinho. E Ele enfrentou sozinho para que você nunca mais estivesse só. Nem na hora da morte, nem na hora da luta, nem na hora do abandono, nem na hora da agonia, você está sozinho. Porque Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Lucas, capítulo 2, 22, verso 44, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Diga assim, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Uma vez eu perguntei ao médico, como é que pode acontecer de alguém suar sangue? E ele, para ser sincero, não pôde responder isso de maneira objetiva e científica. Mas um dia eu li um comentário de um médico dizendo que uma pessoa pode passar por uma agonia tão grande, tão profunda, que a sua pressão pode aumentar a ponto dos vasos periféricos, os microvasos, estourarem e haver uma mistura de suor com sangue. Foi o que aconteceu na vida de Jesus. E quando uma pessoa chega nesse nível de agonia emocional, ela pode ter um colapso e morrer. Naquele momento que Jesus começou a suar sangue, todos os pecados da humanidade, desde Adão, estavam sendo transferidos para ele. Vocês sabiam que dentro do código sacrificial dos judeus, no dia da expiação, alguns animais eram oferecidos. Era oferecido um novilho, eram oferecidos 2 bodes. Um dos bodes era oferecido para Deus, pela oferta de pecado. E o outro, chamado bode expiatório, o sacerdote impunha as mãos sobre ele, e os pecados de todo o povo iam para aquele bode. E aí eles saíam, iam para o lugar desértico, num penhasco, e o bode era jogado no desfiladeiro. Este bode era chamado expiatório, e ele era oferecido a Azazel. Se você olhar no livro de Levíticos, algumas traduções vão dizer que era um bode expiatório, mas no original é Azazel. Tem algumas Bíblias que falam isso. Sabe quem é Azazel? Os teólogos dizem que não tem uma explicação bíblica, nem um comentário bíblico a respeito disso. Mas há um livro chamado de Enoque, que ainda que não seja canônico, é um livro da época dos Macabeus.
Este livro diz que Azazel era um anjo decaído, que veio para a terra para ensinar os homens a pecar. De qualquer maneira, parece então que Deus está satisfazendo através daquele sacrifício a duas entidades. Uma, oferta do pecado para Deus. A outra, para ser lançado para os demônios. Em outras palavras, no momento em que Jesus está lá na cruz do Calvário, ele completa a obra que ele começou no Getsemane. Mas este momento em que ele está no Getsemane lutando emocionalmente e espiritualmente, está recebendo sobre ele todos os nossos pecados. Diga assim: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Adão, porque cedeu no jardim, trouxe consequências para toda a humanidade. Jesus, porque venceu no jardim do Getsemane, trouxe benefícios para toda a humanidade. Diga para a pessoa do teu lado: você está prestes a aprender tudo aquilo que Jesus fez para você. Toma posse, recebe hoje, que você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Quantos aqui querem muito saber o que Jesus fez para a sua vida lá no Getsemane? Diga amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Paulo fala sobre essa transferência de pecados. Aquele que não conheceu o pecado, diga Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém ou não? Naquele momento em que Jesus está no Getsemane, os pecados de toda a humanidade estão sendo colocados sobre ele. Naquele momento, ele é o bode expiatório. Você já ouviu essa expressão? Pô, está me pegando para bode expiatório? O que é isso? Eu não tenho culpa. Eu estou levando uma culpa que não é minha. Diga para a pessoa ao teu lado: você nunca será bode expiatório, porque Jesus é o bode expiatório. Amém ou não? Agora a Bíblia diz que esta luta foi uma luta tão extraordinária, mas tão extraordinária, que Jesus, por muito pouco, não morreu. Deixa eu perguntar para vocês: o que teria acontecido se Jesus morresse ali no Getsemane? Pode falar, não tenha medo já. Como é que é? As profecias não se cumpririam. O que mais? Não haveria salvação, amém ou não? Agora, por que ele não morreu? Porque tinha que se cumprir a profecia. Essa resposta foi a pergunta anterior. Eu quero que você abra lá Hebreus capítulo 5. Versos 7 e 8. Eu estou indo devagarinho para que você possa cada vez mais agregar conhecimento ao que aconteceu naquele momento. Jesus está lá, ele chama os seus discípulos para que intercedam por ele. Eles não conseguem, estão debaixo de muita opressão, eles dormem, eles fogem do problema, e Jesus se encontra sozinho naquela agonia, e o seu sangue começa a ser misturado ao seu suor, e as gotas de sangue começam a cair sobre a terra. E Hebreus 5, de 7 a 8 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Vejam que coisa que Hebreus está dizendo, que Jesus em um momento percebeu que ele ia morrer. E ele pediu a Deus: Deus, me livra da morte. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor. Ou seja, ele não tinha completado a obra ainda. A morte dele teria que ser na cruz. Se ele não tivesse clamado a Deus para que Deus o preservasse vivo, ele morreria ali. Mas Deus o ouviu.
para que ele pudesse, como ovelha, chegar até o matadouro. Amém? Aquele não era o lugar de morte, aquele era o lugar de escolha. Deus me deu uma palavra sobre os 7 lugares onde Cristo derramou o seu sangue. Domingo que vem eu vou pregar essa mensagem, é tremenda. Mas o primeiro lugar, sabe onde foi? Lá no Getsemane. E sabe o que este sangue veio redimir? A vontade do homem. Foi lá no jardim do Éden que a vontade do homem sucumbiu à tentação do diabo. Mas no jardim do Éden, Jesus disse sim para Deus. No primeiro momento ele estava em luta, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diga para o teu irmão: Jesus Cristo, no Getsemane, redimiu a tua vontade. Diga: hoje você pode dizer não para o diabo e sim para Deus, por causa da vitória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Naquele momento no Getsemane, Jesus estava dando ao homem uma segunda oportunidade. O primeiro pai sucumbiu. O segundo pai redimiu. O primeiro pai desobedeceu. O segundo pai obedeceu até o fim. Naquele momento no Getsemane, Jesus, portanto, recebeu uma condenação que não era dele, para passar para nós, não os pecados como Adão fez, mas a sua justiça. Isso me mostra a importância dos pais. Querido, você querendo ou não, você quando gera um filho, você gera mais do que caracteres, mais do que um código genético de DNA. Você quando gera um filho, você passa sobre a vida dele uma série de consequências de decisões que você toma. Por isso que quando você gera um filho, você deve colocá-lo nas mãos de Deus e pedir para que você seja instrumento de ensinamento, de obediência, de fé. E não de desobediência. Quando um pai anda em pecado, ele está abrindo portas para que as suas gerações sejam avassaladas e tentadas. Jesus Cristo, naquele momento, estava tomando uma decisão para resgatar a humanidade das consequências do primeiro pai. Estamos só começando. Se Deus não tivesse protegido Jesus, ele teria morrido. Isaías 53, nos versículos 10 e 11, diz o seguinte. Ele está predizendo o momento. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus levou as suas iniquidades sobre si. Amém? Mais de 700 anos depois, Mateus relata esta profecia. Capítulo 8, verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quais foram as consequências do pecado de Adão? A morte física. O que mais? A morte espiritual. O que mais? Maldição sobre o trabalho. Trabalhar, o homem trabalhava, só que agora com maldição. O que mais?
dores. Dores o quê? Físicas. Vocês estão falando de duas consequências. Vocês estão dividindo em consequências físicas e espirituais, não é isso? Mas o homem é o quê? Corpo, alma e espírito, certo ou não? Já falamos de consequências para a carne e para o espírito. E para a alma? Como é que é? Mas me fala, o que o homem passou a ter no seu coração que ele não tinha antes? Eu falei medo, alguém falou medo, insegurança, o que mais? Culpa, a ausência, a carência de amor, tudo isso é verdade ou não? Desespero, falta de esperança, angústia, rancor, ansiedade. Vocês conhecem bem, né? Essas coisas dá para ficar o dia inteiro aqui falando dessas coisas. Dá ou não dá? Por quê? Porque tudo isso é consequência de um mundo que subtrai, que toma, que trai, que promete e não cumpre. E essa é a história do homem. Você nasce observando coisas ruins. Os pais, os amigos, os professores, o mundo, ele provoca em nós lacunas que só se acrescentam a cada dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi isso que Jesus sentiu. E lá no Getsemane, ele resgatou o homem completamente. Amém ou não? A completude disso se dá na cruz, mas lá, através da sua decisão, começa a obra de redenção de Jesus, que se completa na cruz. E eu quero mostrar para vocês o nível desta redenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E aqui está o propósito de Deus para a sua vida e a amplitude da obra de Jesus. Está já aí, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? O que ele está falando? Ele está falando de corpo, alma e espírito. A consequência do pecado trouxe para o corpo o quê? Enfermidades e mortes. Você pode ficar doente? Pode ou não pode? Faz parte da natureza humana. E a alma? Você tem medo de alguma coisa? Você tem algum trauma? Você tem alguma ferida? Você desconfia? Uma criança, quando nasce, ela não tem essas coisas. Mas ela vai crescendo, ela aprende que não dá para confiar sempre no pai. Você pedir para uma criancinha de 1 ano para saltar de cima de uma mesa, ela vai saltar. Até que um dia alguém tira a mão e fala: você precisa aprender a não confiar em ninguém. Nunca mais ela vai confiar cegamente. É isso que o diabo fez. E no espírito trouxe condenação. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus quer resgatar o homem completamente. Amém ou não? E eu quero mostrar para vocês como Jesus nos resgatou em 3 áreas, nessas 3 áreas. Isaías 53, versículo 5 diz: pelas suas pisaduras, fomos sarados. E 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Diga para o teu irmão do lado: Jesus quer te dar saúde no corpo. De maneira prática, eu vou dizer uma coisa. A maioria de nós não tem dúvida alguma sobre a questão da salvação. É ou não é? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Você tem dúvida disso ou não? Por que você não tem dúvida? Porque você crê que Ele morreu no seu lugar. Você crê? Quantos aqui já entregaram a vida e falam: eu creio?
Quantos creem que se morrerem vão para o céu? Diga amém. É por isso que você está salvo, porque você não tem dúvida. Mas quando a gente fala que Jesus morreu e levou sobre si as nossas enfermidades, a gente fica, mas será? Quando você fala esse, mas será? É do mesmo jeito que uma pessoa que não entregou a vida para Jesus fala, mas será? Se uma pessoa chega para você e fala, é muito fácil ser crente assim. Ele morreu e só isso que tem que fazer para ser salvo. A pessoa não entende. Ela tem dúvida. Por isso que ela precisa nascer de novo. Agora, se você quer andar e quer experimentar no seu corpo a cura de Jesus, você tem que crer do mesmo jeito que você crê que este sangue perdoa os seus pecados. Amém ou não? Então aqui a Bíblia está dizendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Diga assim, lá no Éden, com o pecado de Adão, veio a morte física. Diga, lá no Getsêmani, com a obediência de Jesus, e na cruz do Calvário, se completou a cura para a minha enfermidade. Amém ou não? Querido, tem crente que não tem dinheiro para ir a médico. Ele só tem um caminho: crer no milagre. Esse crente vai ter o milagre. Ele não tem o poder dos médicos, nem os recursos humanos, mas ele crê no que Jesus fez. Nós crescemos e vamos ficando mais intelectualizados e começamos a questionar, mas será? Será que é sempre? E aí então não experimenta a cura. Diga para o teu irmão, Jesus morreu na cruz também para curar as suas enfermidades. Mas Jesus espiou não só para o corpo, ele espiou para a alma também. No capítulo 53, no verso 3, ele diz assim, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, no verso 3. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Diga assim, desprezo, rejeição, vergonha, opressão, humilhação, mexe com a alma. Quem nunca foi humilhado? Quem nunca foi desprezado? Quem nunca foi rejeitado? Jesus foi isso tudo. Sabe para quê? Para redimir a sua alma. Satanás, ao longo da sua história, ele vai tecendo uma linha na qual ele vai agregando valor e acrescentando cada vez mais feridas e mortes e decepções, para que a tua alma fique atemorizada. Quantas pessoas olham para si mesmas e têm uma imagem distorcida de si, sabe por quê? Por causa daquilo que os homens disseram, por causa daquilo que os inimigos espirituais fizeram na alma. Hoje eu quero dizer para você, tudo isso você pode lançar na cruz do Calvário. Jesus te redimiu na alma também. Você crê nisso ou não? Ele foi humilhado, foi oprimido, para quê? Para que nós fôssemos libertos. As cadeias mais poderosas não são as cadeias humanas. Você pode prender o corpo, mas se você não prender a alma, a pessoa está livre. Agora, muitas pessoas livres no corpo, mas com as almas em cadeias. Amém? Jesus morreu para redimir a tua alma também. Mas a Bíblia diz que Jesus também expiou o Espírito. Versículo 5 de Isaías, capítulo 53, diz: mas ele foi traspassado, isso fala dos cravos, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos. Amém ou não? Portanto, Jesus, lá no Getsemane, começou a vencer tudo aquilo que o diabo tinha tomado do homem. No corpo físico, ele trouxe cura. Para a alma, ele trouxe libertação. Quando ele leu Isaías 61, quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus veio para libertar os quebrantados de alma. Mas em último lugar, ele morreu para cancelar os seus pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra. Sabe por que o homem hoje anda em desespero? Porque ele lança todas as suas expectativas em pessoas. Se você esperar dos homens, a tua felicidade ela não virá. Se você esperar de homens apoio, muitas vezes o apoio não virá. Mas se você espera no Senhor, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Jesus Cristo no Getsemane entregou a sua vida, sabe para quê? Para que nós que estávamos alijados, separados, no império das trevas, fôssemos libertados e transportados para o reino do Filho do seu amor. E a morte de Jesus na cruz, querido, não foi só para cancelar os seus pecados. Foi para curar o teu corpo e para libertar a sua alma. Você que entrou hoje aqui e está angustiado e abatido. Se você entrou aqui e não tem esperança naquilo que os homens podem fazer, eu quero te dizer que basta um toque de Jesus na tua alma para você ser liberto. Basta um toque de Jesus para que você possa saltar muralhas. Amém ou não? Basta um toque do Salvador para que você seja liberto. Nós temos que trazer de volta o sobrenatural de Deus. Porque o homem hoje está cercado de recursos humanos. Trabalha com a alma, procura os psicólogos, e graças a Deus por eles, os psiquiatras, os antidepressivos, os controladores de humor, e o homem lança todas as suas expectativas em drogas. Quando basta um toque do Salvador. Quando basta um toque do Senhor. Querido, Jesus morreu e o seu sangue verteu lá naquele lugar. Já começou no Getsemane a ser vertido para libertar, para redimir. E redimir significa libertar mediante um preço pago. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Você pode andar em novidade de vida. Você pode andar debaixo de uma nova unção, da unção do segundo Adão, que veio para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está te chamando hoje, você que entrou aqui, para andar em novidade de vida. Diga para a pessoa do teu lado: se você está nas cadeias, hoje elas podem cair, se você tocar no Salvador. Amém? 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 O nome do Senhor tem poder. Ele curou no passado, Ele cura no presente e sempre vai curar aqueles que buscam e que creem e que se rendem e que se entregam. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos ser mais uma religião. Evangelho significa boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você, querido. Jesus morreu por você. E não importa o que o diabo tenha feito, ele pode reverter essa situação. Não importa qual seja o nível da profundidade, do toque das garras do inimigo. Jesus te resgatou lá na cruz do Calvário. Mas ele começou já no Getsemane. E o Senhor hoje te diz: você pode sair daqui livre. Livre.
3 foram os amigos de Jesus. Eu fiquei pensando. Pedro, Tiago e João, como cada um experimentou aquilo. Como cada um, de alguma maneira, discerniu o que estava acontecendo no Getsemane. Pedro, certamente foi aquele que discerniu a redenção no nível da alma. Por quê? Porque Pedro era um homem intempestivo. Ele dizia uma coisa e fazia outra. Confessou que Jesus era o Cristo e depois negou 3 vezes. E quando Jesus se encontrou com ele, já ressurreto, comeu com os discípulos, fez um churrasquinho de peixe. Logo depois que os discípulos estavam bem alimentados e alegres, porque o Senhor estava ali, Jesus chama Pedro do lado e fala: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu gosto de você, Jesus. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu gosto de você. Eu estou traduzindo a língua original. A palavra, na nossa Bíblia, tudo é ama. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Mas na verdade, no original é: tu me amas, eu gosto de você. A segunda igual, na terceira vez, Jesus muda a pergunta e fala: Pedro, você gosta de mim? Usando a palavra que Pedro estava usando. E aí ele fica triste e fala: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de você. Jesus desceu no nível de Pedro. O que você tem para me dar, o melhor que você pode me dar é gostar? Eu aceito. Tá bom para mim. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro certamente teve uma revelação pelo Espírito da redenção no nível da alma. E ele foi mudado, foi transformado. Do homem intempestivo, no homem manso, do medroso, para aquele que foi até a morte de cruz e disse: vou morrer de ponta cabeça porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pedro teve a sua alma curada. Ele discerniu a redenção na alma. Tiago é aquele que escreve na sua carta, no capítulo 5, um dos textos mais clássicos sobre cura física. Alguém doente entre vós, chamai os presbíteros, e a oração, ungir com óleo, e a oração de fé curará o doente. E se tiver cometido algum pecado, seriam perdoados. Amém ou não? Pedro discerniu a redenção na alma. Tiago discerniu a redenção no corpo. E João, de todos os discípulos, é aquele que mais profundamente descreveu a redenção no Espírito. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Você e eu fomos redimidos. Quantos aqui creem que Jesus é o Senhor e Salvador? Querido, eu vou contar uma coisa aqui que eu já tinha ouvido historinha. Mas acontece até hoje. Nós tivemos um casal que foi conosco na viagem. E eles nunca tinham feito uma viagem internacional. Eles chegaram no hotel. Não precisa ficar ninguém procurando saber quem é, porque não é daqui da igreja. Eles passaram os primeiros 3 dias num hotel maravilhoso. E terminou aquela primeira etapa da viagem. Minha sogra perguntou para eles: e aí, que vocês usaram as coisas que tinham lá, os shampoos, assim? Mas era para usar. Eles acharam que não tinham direito. Aí ela falou: não, está tudo lá para vocês usarem. É shampoo, é creme para as mãos, pode usar tudo, é tudo incluído. Quando eles chegaram no próximo hotel, se esbanjaram, né? Esbaldaram, usaram tudo que tinha direito. Tem muitos crentes que não sabem que tem direito. Você crê no Senhor, você tem direito à cura para o teu corpo. Você tem direito à libertação na tua alma. Assim como você tem direito ao perdão dos seus pecados.
Ah, mas assim é fácil. Fácil não, querido, foi muito difícil para ele. E você pode aceitar. Está incluído. Diga para o teu irmão do lado, está incluído. É de graça. É tudo para você. Mas eu quero terminar essa palavra contando um mistério. Que eu chamo de mistério no Getsemane. Jesus já estava se preparando para aquilo que ia acontecer na cruz. Ele estava chamando os seus discípulos. E certamente você vai lendo o texto, você percebe que ele está falando da luta que ele está tendo. E até provavelmente deve ter tido uma conversa mais franca com os discípulos sobre o que ia acontecer. Mas aí é o que eu acho mais tremendo nessa história. Lá em João, capítulo 14, versículo 30, Jesus disse assim: já não falarei mais muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Eu vou ler de novo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. O que dá a entender aqui que Jesus não queria que Satanás ouvisse a conversa que eles estavam tendo. E quando você vai lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, a gente lê o seguinte: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Em outras palavras, Jesus está ali conversando com os seus discípulos e abrindo o coração sobre o que ele ia enfrentar. E aí ele diz assim: está vindo aí o príncipe desse mundo. Onde ele estava? Ele tinha tomado o coração de Judas. Satanás, o próprio Satanás, entrou em Judas. E ele vai chegando, e Judas é aquele que beija Jesus para lhe falar, para falar para os soldados quem era Jesus. Porque Jesus não era conhecido do povo de Jerusalém. A maior parte do tempo ele ficou na Galileia. Quando ele percebe que Satanás está chegando no corpo de Judas, ele fala para os discípulos: vamos mudar de assunto. Está vindo aí o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada com ele, eu não quero que ele ouça. E o texto de Coríntios nos mostra isso. Que se os sábios desse mundo, os poderosos, esta palavra poderosos, fala também dos demônios e dos principados e potestades. Se eles soubessem o que está por detrás, eles jamais teriam crucificado Jesus. Meus queridos, o diabo, lá no jardim do Éden, ele enganou Adão. Foi ou não foi? Sim ou não? Quantos aqui entendem assim, digam amém. Ele falou: olha, Deus disse que se você comer você vai morrer. Vai nada, é mentira. Mais uma vez o diabo está vindo agora para enfrentar, mas não o primeiro Adão, o segundo Adão, que é Jesus. Na cabeça do diabo, olha que tremenda essa revelação. Ele achava que levando Jesus à morte ele ia vencer. O que ele não sabia é que quando Jesus morreu, é que ele foi derrotado. Não é tremendo isso? Ele veio com tudo, falou: vou acabar com ele de novo. Já venci uma vez, vou vencer a segunda. E a Bíblia diz que se eles entendessem, jamais eles teriam crucificado Jesus. Em outras palavras, querido, Deus está sempre à frente do diabo. O diabo tem as suas estratégias. Ele procura destruir a obra de Deus e ele faz de tudo. E ele pode ser muito inteligente, mas diante de Deus ele é nada. E eu quero dizer para você, meu querido, que ele não sabe as coisas que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. O que Deus tem preparado para você não é o decreto do homem, não é o decreto de Satanás, não depende das circunstâncias. A tua história está escrita no livro da vida. E Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu por causa da vitória de Jesus na cruz. Amém ou não?
Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, querido, que ainda que estivesse escrito desde o Gênesis, em todos os livros da Bíblia, que o Filho de Deus viria para morrer, nem Satanás podia compreender. E ele fez de tudo para impedir. Mas mesmo ele tentando impedir, Deus completou a obra. Isto quer dizer que a minha vida e a tua, nós recebemos uma segunda oportunidade. Hoje, do mesmo jeito que Adão tinha a opção de confiar e desconfiou, e por isso pecou. Hoje você e eu temos o direito de confiar, de entregar e deixar que Deus faça do seu jeito. Eu aprendi uma coisa: do jeito de Deus é melhor. Às vezes a gente não entende como vai acontecer. Às vezes a gente passa por circunstâncias que a gente fala: Deus, não é possível que o Senhor está nesse negócio. Não é possível, eu não estou conseguindo entender. Querido, eu vou te dizer uma coisa: glória a Deus. Você pode não entender, mas Deus é o mesmo. E Ele é bom. E o que Ele tem para você é o melhor. E lá na frente, você vai compreender. Enquanto isso, entrega. Enquanto isso, confia. O diabo levanta, ciranda, estrebucha, faz o que faz. Mas no final, o Senhor será vitorioso na tua vida. Lá na frente, você verá que Deus é fiel. E ninguém pode impedir os seus planos. Amém, querido? Jesus escreveu uma nova história. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus escreveu uma nova história. O grande trabalho do Espírito Santo na nossa vida é nos levar a confiar de novo. Lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O grande trabalho de Deus na nossa vida é fazer a gente confiar de novo. Lá dentro de nós ainda tem aquele sentimento: não é possível. Eu sou pecador, Deus vai me encontrar na esquina e vem chicote. Eu sei que eu estou ferrado, porque eu não consigo fazer de novo. Querido, quando eu olho para a Bíblia, não encontro ninguém além de Jesus que foi capaz de vencer o diabo. Em si mesmo, Paulo, certa vez no capítulo 7, ele fala: meu Deus, eu quero fazer o bem, mas não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo, desta morte? Aí ele se lembra: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele venceu para que você e eu vençamos. Amém. Deus tem uma nova história para você e para mim. Por isso você pode sair daqui hoje alegre, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E elas se renovam a cada manhã. Hoje, a aliança de misericórdia de Deus com você se renovou. Não olhe para as circunstâncias, não tema o inimigo. Querido, quando você olhar as dificuldades, se lembre que por trás disso tudo tem um Deus que cuida de você. O dia que você entregou a tua vida para Jesus, você fez uma aliança com Ele. E Ele cuida dos seus. Pode estar doendo. A gente pode estar debaixo de agonia, de dor. Mas nós não estaremos nunca sozinhos. Queria que você fechasse os seus olhos.
Senhor Deus, a vida é tão complexa. O coração de cada homem é um universo inexplorável. Tantas histórias diferentes, tantas marcas, tantas feridas. Mas como é bom saber que a gota ou as gotas do sangue do Senhor que caíram naquela terra do Getsêmani incluíram os meus pecados, incluíram os meus temores, os meus fracassos e dos meus irmãos. Lá na cruz, Ele completou a obra. Por isso nós te dizemos hoje, Senhor, que nós não dependemos dos homens, que nós escolhemos confiar como uma criança ingênua confia no Pai. Nós nos colocamos debaixo da tua poderosa mão. Nós entregamos, Senhor, nossos fardos, nossa aflição, nossa angústia, nossa depressão, nosso desespero, nosso temor. E nos apropriamos daquilo que o nosso Senhor e Salvador fez. Diga assim, querido, o que Jesus fez é suficiente para mim, é suficiente para os meus pecados, é suficiente para me libertar, é suficiente para me salvar. Diga, Senhor, ninguém além de ti tem palavras de vida eterna. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confio em ti, porque tudo o Senhor fará. Endireita as minhas veredas, aplana o meu caminho, toma a minha mão direita e me conduz pelos caminhos eternos. Diga, Senhor Deus, eu invoco o teu nome, o nome maravilhoso, poderoso de Jesus. Vem sobre a minha vida, liberta-me, cura-me,